Eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica no projeto Bahia Produtiva pela entidade Fundifram. Bem, o meu objetivo de estar aqui hoje é de conversar com vocês sobre uma proposta de inserção, né, do uso de plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, no cotidiano familiar. E dentro dessa proposta, a gente primeiro precisa conhecer o que é que são essas punks, né? Onde encontramos, quais são suas características. E nós vamos estar falando sobre isso aqui. Discutir sobre punks está dentro de uma proposta do projeto Bahia Produtiva, né? Que é uma parceria da ACAR com o Centro VP de Nutrição Funcional, né? Que está desenvolvendo ações, né, estratégias para estar inserindo as plantas alimentícias não convencionais, as hortaliças convencionais no cotidiano das famílias. Então, a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre isso aqui. Bem, e para que a gente possa compreender melhor sobre essa temática, nós vamos estar utilizando os slides. Então, nosso tema é plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantas, né, que possuem um grande potencial alimentício e desenvolvimento espontâneo, porém elas não são consumidas em larga escala e também não são utilizadas por muita gente, né? São utilizadas às vezes em algumas regiões e por apenas algumas famílias. Então essas são as que nós consideramos as plantas alimentícias não convencionais. Exemplos de algumas plantas alimentícias não convencionais que nós temos, né, que alguns de vocês podem já conhecer, outros não, mas a gente vai estar mostrando aqui. A exemplo do caruru, eu acho que que muitos conhecem, que é aqui da nossa região. Beldroega, aqui deixa eu mostrar a foto para vocês da beldroega, do caruru. Temos o caxixe, que é muito conhecido, a araruta, o physalis, que eu conheço como nome de camapu, que aqui também na nossa região tem a caramuela, a vinagreira, que nós não temos aqui na nossa região, mas que a gente pode estar cultivando. Tem o feijão guandu, que é muito popular também aqui na nossa região, mas o consumo ainda é pouco. Capuchinha, língua de vaca, dentre outros. Então, temos uma série de plantas e hortaliças que podem ser consumidas, né, que nós não consumimos, por isso elas são consideradas não convencionais. Bem, quais são as características das hortaliças punks? Né, vamos conhecer um pouquinho sobre elas. Então, essas hortaliças, elas não fazem parte do dia a dia, então elas não são corriqueiras, apresentam distribuição limitada, então é pouco distribuída, não são globalizadas, não possui cadeia produtiva estruturada, né, como as outras hortaliças que nós temos, a exemplo da cenoura, do tomate, da beterraba. Então, as plantas alimentícias não convencionais, elas não têm, essas hortaliças não têm uma cadeia produtiva estruturada. Em geral, elas são mantidas pelos agricultores. Então, quem cultiva essas plantas, essas hortaliças, são os agricultores, né, nos seus quintais, né, em pequenas quantidades. Muitas vezes, outra característica, muitas vezes influencia a alimentação e a cultura locais. Nossos pais, nossos avós já utilizaram muito a beldroega, o caruru, né, e hoje não consome mais. Mas essas plantas, elas num determinado período, ela fez parte do cotidiano das famílias. E hoje a gente está querendo, buscando resgatar isso que já fez parte dessa cultura, né, da alimentação local. E essas plantas também carecem de ações de pesquisa e desenvolvimento. Então, são pouco pesquisadas, existem poucas pesquisas. Então, por isso a gente considera que elas, né, precisam ser um pouco mais conhecidas. Então, elas ainda são um pouco pesquisadas. Algumas das características, né? Bem, quais são os objetivos dessa proposta? Né, de trazer a discussão sobre o cultivo, sobre o consumo, principalmente dessas plantas, dessas hortaliças.
Então, é manter a coleção de hortaliças tradicionais, né? Mas manter pelo uso. Então, a partir do momento que os agricultores, que as agricultoras começarem a consumir, a usar essas hortaliças, né? Dá para a gente estar tendo uma coleção delas em nossa região. Contribuir, outro objetivo, é contribuir para a melhoria da dieta local nas comunidades trabalhadas dentro dessa proposta. Por que contribuir? Por que contribuir com a melhoria da dieta? Porque a maioria dessas, ou todas essas, né, plantas que a gente conhece, as hortaliças não convencionais, ela tem um grande valor nutritivo, então ela vai contribuir para a melhoria da dieta dessas famílias. E oportunizar alternativas de renda para as comunidades envolvidas. Então, essas plantas, essas hortaliças, a gente não precisa, a gente não utiliza apenas para o consumo. É claro que a prioridade é o consumo, mas elas também podem ser comercializadas. Exemplo de algumas punks aqui, o caruru, ou conhecido também como bredo. Olha que plantação bonita. Vendo? Aqui a gente conhece, é muito comum na nossa região. Aqui é a beldroega, também muito comum. Aqui cariru, beldroegão, ou Major Gomes, uma outra plantação para que vocês conheçam. Aqui feijão, uma foto ilustrativa sobre o feijão mangalô, né? Esse feijão mangalô, o pessoal lá da comunidade de Carrapicho, na região de Santo Onofre, está cultivando bastante, né? Lá na propriedade das famílias, né? Elas foram, o pessoal, né? A CR Maria participou de uma formação e ela trouxe, né, dessa formação algumas sementes e para serem plantadas, e essas sementes foram plantadas lá na comunidade e hoje eles têm o feijão mangalô. Aqui é um outro feijão borboleta. Esse é um amaranto, eu acho que é muito conhecido de vocês e talvez vocês não saibam, né, que esse tipo de planta ela pode ser consumida. O inhame ocará, conhecido como inhame ocará. Mostrando algumas fotos para que vocês conheçam bem algumas dessas punks, algumas dessas hortaliças. Caradoá ou caramoela, um nome conhecido. Essa é a taioba. E mais registro sobre a taioba. Esse aqui é um mangarito. O pessoal lá da comunidade também está fazendo, plantou o mangarito e está fazendo bastante uso dele. Lembra a batatinha, não é isso? Então, como a gente sabe que a batatinha ela é cheia de agrotóxicos, né, a gente tem que deixar essa batatinha de lado e começar a consumir o mangarito, né? O mangarito plantado em nossa propriedade, em nosso quintal. Aqui uma foto da moringa oleífera, que ela pode ser utilizada para o consumo, tanto para o consumo humano como para o consumo animal. E essa muito conhecida por todos, né, que é a palma forrageira, que ela pode ser utilizada também. Então, é uma punk muito nutritiva, rica em fibras, em vitamina A, em sais minerais. Bem, nós mostramos para vocês aí algumas plantas, algumas hortaliças não convencionais. Mas nós temos também as partes que são comestíveis, né? Não convencionais, dessas hortaliças, dessas punks, que são os brotos e flores de abóbora, que a gente não faz o uso. Normalmente, a gente consome a abóbora, descasca ela e consome só aquela parte interna. Então, a gente, né, precisa entender que existem outras partes, né, da abóbora ou de outras plantas que são comestíveis, como brotos e flores. As sementes também, inclusive Carla, né, nossa colega que contribuiu com uma formação, ela fez um vídeo mostrando como utilizar a semente de abóbora, como fazer a semente de abóbora, e vocês podem estar acompanhando também. Então, pode ser utilizado brotos e flores de abóbora, sementes, ramas de cenoura, de beterraba, né,
as folhas de couve, os talos de couve, tudo a gente pode utilizar, né? Dá para fazer farofa com as folhas, né? Com os ramos, com os talos, dá para enriquecer sopas e caldos. Temos também banana, palmito, umbigo, casca, né? Que pode ser utilizado. Aqui a foto do coração de banana, que pode ser feito refogado, né? Você pode preparar ele para estar sendo útil em recheio de tortas, e outras formas também que você pode consumir, aqui é a casca da banana. Então, essas são as partes alimentícias não convencionais das hortaliças, das punks. Olha que foto bonita de plantação de abóbora. Tá vendo as flores aqui, as folhas, a batata, né? Muito rica em nutrientes também. Então, pode ser consumida a batata raiz, pode ser consumida as folhas. E a batata doce, mostrando para vocês. Bem, essa foto aqui é de um colega chamado Nuno Madeira, ele é um estudioso na área de punks, e ele tem dado uma formação para nós, né? Tanto o pessoal da equipe da FunkFran, quanto formação para ACRs e ACAs, dentro desse projeto de nutrição, né, de segurança alimentar e nutricional. E ele está mostrando aqui uma vinagreira, né, uma colheita de vinagreira que ele fez, que dá para fazer sucos e geleias. Aqui a produção de sementes de amaranto. Então, não é uma pessoa muito estudiosa, bem entendida desse assunto, que tem contribuído muito com essa temática. Bem, por que trabalhar mais e mais com as hortaliças punks? Por que a gente, né, está incentivando o trabalho? Por que a gente está incentivando o consumo, né, com as nossas famílias beneficiárias do projeto Bahia Produtiva e também com outras famílias que têm interesse? Vamos lá discutir alguns aspectos. Porque essas hortaliças, elas são notavelmente rústicas e resilientes, de grande adaptabilidade. O que é isso? Então, a maioria elas conseguem produzir em vários espaços, né? Então, não tem muita dificuldade em estar produzindo essas hortaliças. Então, elas são menos exigentes em relação à irrigação e fertilidade. Então, a maioria não exige muita água, aquele consumo de bastante água, e também questão de adubação. São de fácil manutenção, então você pode estar produzindo elas através por sementes ou mudas. Apresentam características nutracêuticas interessantes. Então, o que é isso? Essas plantas, essas punks, elas têm um valor nutritivo muito bom e elas ajudam no combate, né, no aparecimento até de certas doenças. Então, as características, os nutrientes delas são importantes, são necessários para o nosso organismo e elas impedem até o surgimento de alguns tipos de doenças. Também representam inúmeras oportunidades de paladar. O que é isso? Tem, né, vários tipos de gosto, né? São gostos diferentes e que podem se adaptar ao paladar facilmente. Fundamentais para enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas. Então, a gente precisa, né, estar buscando o cultivo dessas hortaliças, que elas vêm contribuir muito com a sustentabilidade, com a preservação do meio ambiente, com a preservação da natureza. E isso ajuda o quê? Em enfrentar essas mudanças climáticas que têm ocorrido. E também representa um verdadeiro resgate cultural. A partir do momento que a gente começar a cultivar essas punks, a gente começa a resgatar, né, a cultura dessas comunidades, a cultura de algumas famílias que já utilizaram ela um tempo atrás. Então, elas também representam esse verdadeiro resgate cultural. Bem, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.